Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João, sou quadrinista, ilustrador e professor de desenho, e esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então eu pensei em aproveitar a oportunidade e falar um pouco sobre o processo criativo da identidade visual da Nimbus. Então a gente vai falar sobre a escolha, né, das imagens e referências que vão orientar o moodboard, né, o painel semântico, que vai dar essa ideia inicial, né, dos conceitos por trás da marca, e depois como que essas referências vão orientar, de fato, né, o processo de criação do logo, né, o desenho então, do ícone, da tipografia. Então a gente vai passar pelos estudos iniciais, né, a gente vai ver os esboços ali das primeiras versões até a escolha da versão definitiva que vocês podem ver a seguir. Então tá, gente, vamos começar aqui. Aí aqui tem o mood board, né, que eu fiz para Nimbus, com algumas referências que eu selecionei, né. Não são todas, eu lotei uma pasta no Pinterest com várias imagens assim, mas é basicamente uma repetição dessas aqui, né, mas eu separei as mais interessantes, assim, as que mais têm a ver com o resultado final, né, e a primeira que eu quero conversar sobre, que é a mais importante, é essa daqui, né, o Yin Yang. Tem tudo a ver, assim, com o logo final, né, se for ver, ele é uma releitura, né, do Yin Yang. Ele tem esse formato de propósito, porque tem a ver com algo bem que eu acredito nessa questão de equilíbrio. Eu acho que é uma coisa que o desenho proporciona bastante. Tem vários alunos meus assim que dizem que desenham para se concentrar, né? É uma atividade muito meditativa e eu acho muito bonito o design desse ícone, né? Se a gente for ver, né, tem tudo a ver com o equilíbrio de formas, né? Ele envolve proporção áurea também, né, que é uma coisa que eu acho incrível, acho fascinante. E aí por isso que ele foi a principal referência assim para fazer o logo, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o processo, né, de desenho e vocês vão ver que eu vou partir justamente, né, do Yang. E aí vários outros têm mais a ver com a nuvem mesmo, né? Então várias dessas referências elas acabam sendo meio repetitivas porque muito eu estava tentando entender a linguagem visual, né, dessas nuvens, como é que eu iria fazer, que tipo de formas que eu iria usar, quais as curvas que eu iria usar. E a gente pode ver aqui que todas essas imagens elas têm muito movimento, né? E essas espirais aqui elas acabam se repetindo em vários momentos, em vários símbolos. E é basicamente isso que eu estava tentando pegar de referência, né? Ver como que eu iria desenhar essa nuvem. Essa daqui eu achei muito legal também. Eu acabei incorporando ela num design específico ali. Acabou não funcionando muito bem, mas eu gostei bastante do jeito como ela foi criada, né? Eu gostei dessas dobrinhas aqui. E aí todas essas outras são basicamente isso, né? Eu tô pegando essas informações de nuvem, né? Vendo como é que é o formato delas. Principalmente essas aqui que estão numa moldura circular. Então eu tô vendo como que ela se encaixa, né? Como que ela harmoniza. Essa daqui ficou bem legal, que ela quebra um pouco a forma do ícone, né? Do círculo. Essa daqui tem simetria, ou seja, ela espelha os dois lados. Então essa parte é bem assim de brainstorm, né? Eu tô mais pegando uma série de inspirações que eu vou poder usar depois, né? Essa daqui eu achei muito legal por causa das achuras, é uma coisa que
Eu até tentei incorporar, não deu muito certo, mas eu adoro, né, esse tipo de efeito, assim. Então agora é bem assim um momento de pesquisa, né, buscando algumas inspirações para eu poder usar ou não, ou pelo menos entender como foi feita, né. Essa daqui basicamente a mesma coisa das outras. Gostei desses formatos aqui de espiral, achei bem interessante. No fim não usei tanto assim. Mais exemplos assim de experimentação aqui com essa moldura circular. Nesse momento eu tô literalmente assim procurando algumas nuvens que eu acho legal usar, né? Por exemplo, umas são interessantes aqui, mas acaba recortando muito e, né, eu não tenho muito como aproveitar. Essas aqui tem alguns pedaços, essa daqui eu achei interessante a questão da espiral também, né? Ela aparece em vários momentos aqui, principalmente se a gente for assim, ó, ela vai seguindo uma espiral infinita, né? Então é esse tipo de composição que eu tô procurando, né? Aqui tem uma outra bem interessante, essa daqui bem caótica. Aí eu já separei bem mais pontual, né? Alguns exemplos de formatos de nuvem mesmo, para eu começar a entender melhor como que funciona, né, essa questão aqui das voltas, né, que é algo bem característico desse estilo, e eu vou ter que aprender a fazer, né, se eu quiser que isso funcione, eu vou ter que literalmente entender como chegar nesse resultado, e foi basicamente para isso que serviu, né, essas referências aqui. Aqui eu gostei dessas com forma fechada, eu consegui visualizar bem, já considerando a cor. Essas aqui eu achei bem simples. O resultado dá para ver com relação a essa outra referência. Essa daqui tem bem menos espiral, né? Essa daqui ela já tem muitas voltas que eu acho que não funciona muito para um logo, principalmente se a gente for ver a distância, né? Quanto mais a gente vai se afastando, essa daqui aglutina muito a informação, né? Principalmente aqui, enquanto essa fica bem mais limpo a leitura, né? E é isso que eu estou procurando, principalmente quando a gente está falando de logo, a gente quer que ele seja o mais simples, né? O mais visível possível. Então, gostei bastante dessas referências aqui. Aqui em cima tem algumas mais, eu achei legal esse efeito negativo, né? Que nem estava conversando. Esse formato eu achei bem interessante, bem bonito. Dá pra ver que ele tem algumas coisas de espiral também, né? Acho que foi mesmo inconsciente, assim, é algo que me chamou a atenção. Eu até fiz um teste assim, achei que ficou legal, mas não era bem o que eu tava procurando, né? Interessante, né? Interessante aqui uma com Ashura, outra com degradê. A nuvem dele é uma Nimbus, né? E aí apareceu quando eu fui fazer a pesquisa, eu fiquei, cara, incrível. Óbvio que eu vou ter que separar isso aqui como influência por muitos motivos, né? Eu adorava Dragon Ball quando era criança, é um mangá incrível, né? Um mangá e anime incrível. Com o falecimento do Toriyama esse ano, eu achei bem importante, né? Deixar ele imortalizado aqui na minha marca, né? Então, separei ele com bastante carinho, assim, para usar de inspiração. Não pode faltar um Narutinho, né? Essa nuvem aqui da Katsuki muito provavelmente foi um dos exemplos mais fortes assim na minha cabeça, e eu achei muito legal assim o jeito como é resolvido, né, a espiral aqui nas nuvens. Eu achei muito limpo. Basicamente era esse o resultado assim que eu tava querendo chegar. E foi muito bom que eu achei alguns materiais que ensinam, né, como fazer essa nuvem, qual o intervalo que a gente tem que ter para essa espiral funcionar, né? Então evitar, por exemplo, fazer várias na mesma direção, né? É bom variar um pouco o sentido das espirais. Então, assim, é uma coisa que parece bem abstrato, mas que no fim
faz toda a diferença, né? Na hora de tu começar o desenho, na hora de tu começar o conceito, tu já ter esse trabalho de pesquisa, né? Esse estudo prévio ajuda muito na hora de fazer, né, os conceitos iniciais ali da marca. Então tá, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no processo de desenho, né, do ícone e da tipografia. E aí vocês podem ver, que nem eu estava comentando ali nas referências, eu já começo fazendo o símbolo ali do yin e yang, né, começo fazendo o rascunho dele, e logo em seguida eu já começo a adaptar para a nuvem, né. Esse foi o primeiro conceito que eu imaginei, e no final foi o que eu escolhi, né. Então, é engraçado às vezes que no fim a gente meio que já define a ideia desde o começo, né? Mas sempre é importante fazer novas versões para testar outros caminhos, né? Sempre é possível gostar mais de algum outro resultado. Então, aqui eu criei uma cópia e daí eu comecei a trabalhar um pouco diferente, né? Fazer essas curvas ali da nuvem que eu fui estudando ali a partir das referências. Aqui eu testei aquela composição mais vertical, né? Mas no fim não gostei muito. E logo em seguida eu comecei a fazer então a tipografia. E vocês percebem que eu vou usando partes da própria fonte para criar ela mesma, né? Então eu pego ali um pedaço do N para criar o I e depois o I vou usar para outros caracteres, né? É um jeito de manter uma coesão e uma consistência ao longo de todas as letras, né, que compõem essa tipografia. Eu cheguei relativamente rápido no resultado ok. Eu não fiz muitas versões assim da tipografia. Talvez eu poderia ter pesquisado algumas referências a mais, mas ao mesmo tempo teve isso assim, de que eu já estava meio decidido desde o começo, né? Que eu fui testando algumas maluquices assim, não gostei de nenhuma. Daí, no fim, só alinhei e agora eu comecei a enxugar, né, a minha criatividade assim para conseguir chegar em alguma outra versão diferente, mas eu não tava gostando, né? Essa primeira eu até achei legal, mas depois eu comecei a experimentar coisas muito diferentes assim, não ficou engraçado. Então, nessa parte aqui eu já meio que tinha acabado minha criatividade, eu comecei a me forçar em pensar em algumas versões diferentes, assim. Eu acho importante isso também, às vezes dá bom, mas não foi esse caso, né? Nenhuma das versões eu gostei. Essa ficou parecendo uma coisa meio anos 80. Eu fui até o meu limite, até o máximo que deu pra tentar deixar legal. E não deu certo. Às vezes é isso aí. Fiz uma versão bem mais simples que no fim acabei gostando mais, né? Essa versão eu tentei fazer a partir de acho que foi a terceira referência que eu mostrei ali no vídeo, mas eu também não gostei muito. Na minha cabeça parecia mais legal, me lembrou muito o símbolo radioativo. E nesse trecho aqui eu gostei bastante, né? Porque eu basicamente assim destrinchei uma das referências, eu peguei toda a geometria, né, da imagem e eu tentei fazer algo parecido, mas também não gostei, né? Não achei muito legal o resultado, mas valeu a experiência, assim. No final das contas, eu acabei optando pela primeira versão ali, a primeira que eu tinha imaginado. No fim foi a mais simples, a mais interessante, né? Mas todos esses estudos valeram para me acrescentar um pouco a minha visão, né, do que eu queria chegar, do lugar que eu queria chegar com essa imagem, né? Eu testei também ali algumas achuras, mas no fim ficou isso, né? A primeira versão foi a escolhida. E aqui então foi o processo de definição
do desenho, né, antes de eu partir para finalização dele, com a vetorização e tudo mais, que eu não gravei, infelizmente. Eu esqueci de gravar. Mas foi basicamente isso, né? Eu exportei esse desenho em PNG e depois eu vetorizei por cima dele ali e ficou essa a versão final, né? Já tinha definido algumas cores, né? Uma paleta de cores ali para usar para a marca. As cores ainda é uma coisa que eu tô um pouco em dúvida. Não sei se no final desse vídeo eu não vou ter mudado. Mas ficou isso aí, né? A versão definitiva. E é isso aí, gente. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, né, de aula sobre desenho, ilustração, quadrinhos e tudo que é atividade criativa, né, se inscreve, curte esse vídeo, comenta com as pessoas, mãe, pai, tio, vó, primo, prima, todo mundo. E espero vocês nos próximos vídeos.